Boa noite, pessoal. Tô aqui hoje, um dia especial. Tô com com o privilégio, né, de falar com um dos melhores amigos que eu já tive, ainda meu melhor amigo, Davi. E o Davi voltou. Voltou, voltou. Então, recomeçando, o Davi é uma pessoa que eu nem lembro quando eu conheci. O Davi é uma pessoa que significa muito para mim. Quando eu era criança, né, o Davi era o cara que jogava videogame comigo, era o cara que era a minha maior influência em relação à pessoa, em relação a qual destino tomar. E o Davi acabou se transformando num cara que, que na verdade supera qualquer expectativa, né? É um cara que se formou em engenheiro eletrônico, foi para a Marinha, depois ele acabou virando pastor. O Davi é um cara hoje que trabalha também com eletrônica. Então, o Davi hoje ele por aceitar essa live é quase um sonho, né? É quase assim uma vitória que eu tenho conseguido dia após dia e conseguir ele hoje, ele ter aceito esse convite, para mim é muito importante. Vou convidar ele agora, Dr. Davi. J2 Engenharia. Convidado, convidado Davi. E fala, meu irmão. Tudo Eu bem? Boa agora, noite, meu irmão. Deus te abençoe. amém. E eu queria falar uma coisa, né, com você presente, que você é o irmão que Deus me deu, você é o irmão que a vida me deu, e você é um cara que nunca esqueceu da sua essência, né, brother? Você é um cara que prometi não chorar. A live de hoje é muito importante, a live de amanhã é muito importante, a live de hoje tô falando com os meus melhores amigos, do meu irmão de verdade, e prometi não chorar, mas o que eu tenho que falar é muito obrigado por tudo, obrigado por estar presente na minha vida, e você não deve se recordar, mas teve um dia que eu te perguntei por que você ainda me amava, depois de tantas coisas assim que passaram na minha vida, tantas coisas ruins, e você respondeu: o amor não tem explicação, né? O amor é de Deus. Então, para começar a live, seja muito bem-vindo e é um prazer imenso ter você aqui, meu irmão. Amém. A recíproca é a mesma. Você é um primo, né, irmão no coração, presente de Deus para minha vida também. Vamos iniciar a live agradecendo ao Senhor, orando ao Senhor? Vamos Por fazer isso? favor, Só antes, você está me tô, ouvindo bem? Está vendo? tá. Tá legal? Teu tempo aqui não está muito bom.
Aí, enfim, glória a Deus. Vamos começar então orando ao Senhor? Pai, nós rendemos graças ao Senhor, e a sua palavra nos garante, Deus, que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa data, obrigado pelo levantar no dia de hoje, pelo fôlego de vida, pelo ar que nós respiramos, Deus. Obrigado pela batida ou pelas batidas do nosso coração. Pai, somos gratos ao Senhor nos pequenos detalhes, porque a grande verdade é que o Senhor tem cuidado de nós. O Alexandre é uma prova disso, Deus. E se olharmos ao nosso redor, com certeza perceberemos, Deus, cuidado, amor, milagres acontecendo, sobrenatural acontecendo. Obrigado, Senhor. Conduza essa conversa, Deus, no dia de hoje, que possamos abençoar muitas vidas, Pai, com esse tema e falando a respeito do Senhor. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Na Amém, verdade, Alex. nós fizemos um roteiro, né? Nós fizemos um roteiro bem legal e tal. E vamos seguir parcialmente esse roteiro. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta de mais nada. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma pergunta. É o seguinte: você é um cara que não sei se eu posso falar, se eu não posso falar, mas vamos lá. Você me Pode falar, vai. ensinou a ouvir funk. Você me ensinou a desse jeito carioca, e talvez por isso que eu tenha também essa influência, né? Essa influência do meu sotaque. Muitas pessoas perguntam se eu sou carioca ou não, e eu sou mais mineiro que carioca, né? Eu estou mais perto de Pirapitinga do que do Rio. E você é um cara que mudou totalmente seu raciocínio. E você foi um cara, que preservou toda a sua essência. Você foi um cara que preservou toda a sua naturalidade, ou seja, da onde você veio, da onde você surgiu, e você foi um cara que só foi evoluindo, fez uma faculdade federal, hoje é um cara, né, muito conceituado onde você está. E eu gostaria de saber, assim, qual foi o ponto na sua vida, se teve esse ponto, que Deus falou com você, se não teve, se teve esse ponto de diferenciação ou não. Com certeza. Eu penso assim, o grande desafio do homem assim, da humanidade, ainda que não entendam, é encontrar com Deus. Então, a Bíblia vai dizer que Deus cria os céus e a terra, cria o homem, a sua imagem e semelhança, e o pecado entra Sim, no mundo. E a partir desse momento entra a morte. Desde então, existe uma corrida, vamos dizer assim, por um encontro. Deus já deu o passo dele em direção a nós. E aí cabe ao homem entender isso e dar um passo em direção a Deus. No meu caso, eu comecei a faculdade cedo, 17 anos, comecei a cursar eu lembro. engenharia e lembra, né? E passados talvez um ano e meio, mais ou menos, eu tive um encontro com Deus. E hoje eu posso olhar para trás, para o meu passado, e eu posso perceber que, apesar de toda essa amizade nossa e visitas que eu fazia, dormia lá na sua casa, era muito bom, saudade. Mas no fundo existia um vazio, uma falta no meu coração. Eu podia dizer que eu não era satisfeito completamente. Então, eu lembro de, às vezes, me sentir, por exemplo, em Niterói, no Rio, Sim, né, centro de cidade, lotado, cidade grande, no meio de muita gente e ainda assim conseguir me sentir sozinho. Olha o sim. contrassenso, né? No meio de muita gente se sentindo só, com motivos para estar feliz e me sentindo triste.
Então Deus vem e supre essa carência, porque a gente passa a não depender mais de coisas exteriores, né? Mas já está dentro de nós. Muito. Então foi isso. Esse encontro maravilhoso. E Deus, quando encontra, ele transforma a vida E, do homem. E nós estamos nesse processo de erro e acerto até atingir aí a estatura, né, como a Bíblia fala, de varão perfeito. e Só, teve só na glória algum isso. momento assim especial que você sentiu assim, você falou, pô, tô com Deus, Deus realmente existe, Deus está na minha presença, realmente é um momento de eu ficar do lado dele. Existiu algum momento especial ou foi um momento de consequências? Existiu, é o que eu falei, né? É, nós caminhamos direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, para esse encontro. Esse encontro foi proposto por Cristo lá na cruz. Na verdade, quando nós falamos de cruz, de cruzamento, né, de uma haste vertical e uma horizontal, a Bíblia está querendo nos dizer, e Deus está querendo nos dizer que era Deus na cruz querendo cruzar as histórias, a história de um homem pecador com um Deus santo, né? E no meu caso, eu fui, eu não fui ensinado, né, a nenhuma Sim. religião, apesar de ter sido batizado na Igreja Uhum. Católica, né? Mas assim, eu não tive uma criação com esse foco, né? Igreja, religião e frequência, enfim, não tive. E aí eu lembro que adolescente eu tipo assim, não sei se eu cheguei numa idade de consciência a respeito de Deus que eu tive que decidir. Eu falei, olha, falei comigo mesmo, quer saber de uma coisa? Eu não creio em nada. Para mim não, Deus não existe. Eu estou bem aqui como eu estou, no meu, né? Na verdade não estava. E eu me resolvi com com o seguinte posicionamento. Para mim Deus não existe e tudo bem. Quando acabar para mim, a minha história acabou, tudo bem. Não vou ter nada ou a ninguém em quem eu deva prestar contas do que eu fiz, né, de certo e de errado, e está tudo bem. E aí Deus, ele, como faz com todo mundo, e talvez na live aqui hoje pessoas tenham essa oportunidade de ter um encontro com Deus, eu comecei a ir numa igreja, frequentar aos domingos de manhã, porque meu pai estava frequentando, meu pai falou, não, você tem que ir. Você mora comigo, é meu filho, eu que mando, você obedece, então você vai na igreja. E eu comecei aí meio que, né, E, contrariado, mas Deus tem as formas de agir. E foi nesse momento, por volta de 18, entre 18 e 19 anos, frequentando domingo de manhã alguns cultos lá na cidade de São Gonçalo. E aí eu tive um encontro com o Senhor. E foi uma luta para mim, porque uma pessoa que decide crer, olha só, decide crer que Deus não existe e viver a sua vida, né? Sem saber de onde veio, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, né? Enfim, Deus teve um pouquinho de trabalho comigo nesse sentido de mostrar de fato que Ele existe, é real. Então foi entre 18 e 19 anos, tive um momento, um culto específico, onde teve um convite e eu senti verdadeiramente no coração que era Deus e Deus existia e Deus se manifestou na minha vida de uma forma especial ali isso naquela é noite. isso é algo muito único, né, Davi? Eu passei por algo parecido também, agora há pouco tempo, né? E foi exatamente da mesma forma, o pastor, né, chamou para vir para frente, assim. E eu também, né, eu acho que você sabe, mas para quem não sabe, teve a morte do meu pai, né, e teve a morte da Marli antes, você conheceu ambos e sabia como ambos eram graciosos, né, e quanto foi difícil para mim. E eu tive que passar por todo o processo, né? De todo o processo de talvez
de caminho assim que Deus escolhe para encontrar, né, para encontrar o Senhor realmente. E foi também chamado para vir na frente e tudo, e quando eu consegui encontrar e também ver de uma forma diferente, né, cara, a própria medicina, ou seja, a própria unidade que nós utilizamos para intervir através da mão de Deus, né, que é o que eu acredito hoje, mas antigamente talvez eu pensava que nós intervíamos, né, da nossa forma através da ciência, né, mas se a gente pegar, por exemplo, Einstein fala, no início, quando você começa a entender a ciência, você não acredita na espiritualidade. Quando você começa a entender a ciência, você começa a acreditar na espiritualidade. Mas quando você realmente entende a ciência, você tem certeza que a espiritualidade existe, né? E talvez eu tenha levado muito por esse propósito. Você sabe, e talvez nós vamos falar prosseguidamente. Eu tive uma sepse cutânea, fiquei na UTI, você foi me visitar e nós vamos falar isso posteriormente. Mas, assim, a partir daí eu comecei a entender, eu falei, cara, não é só a gente, né, mano? Não é só os seres humanos que estão aqui com todas as forças, lidando com todos os métodos e parênteses, né? Existe algo superior, né? Com certeza, com certeza. Deus é. Existem momentos, eu creio dessa forma, existem momentos específicos onde Deus começa a se revelar, a falar ao nosso coração, e a gente precisa tomar uma decisão. Precisa tomar uma decisão em direção a Deus. João, o escritor do Evangelho, capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer que a todos quantos o receberam, falando a respeito Sim. de Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então existe um momento onde nós teremos a oportunidade de receber a Cristo, e fazendo isso nos tornaremos filhos de Deus. Amém, amém. Daltinho, Amém. Daltinho trabalhou comigo muito tempo, tanto na Neuro quanto em Bom Jesus. Falou que viu um paciente ser salvo, né? Um paciente que estava desacreditado. Já vi alguns pacientes também desacreditados. Mas eu gostaria de te perguntar assim: por exemplo, existem três fases, né? Existe a fase da cura, onde nós exercemos toda a nossa intervenção e nós tentamos promover a cura através da mão de Deus ou do bem superior, quem acredita em outras religiões. Existe a fase em que nós apenas mantemos o paciente, que hoje é considerado também crime de eutanásia ou eutanásia. Eutanásia é abreviar a morte, ou de eutanásia também prorrogar o sofrimento sem objetivo de cura. E existe também aqueles pacientes que você conversa com o familiar e fala o seguinte, e eu pelo menos sou assim, e existe um conceito em inglês que chama perdão, que chama até um conceito amém, mas é um acrônimo, né? É um acrônimo amém em inglês que fala para o paciente, você acredita na sua fé, mas eu estou falando para você da medicina que nós vivemos, 100% da medicina que nós vivemos, eu já ofereci todas as armas que ele poderia ter, mas esse paciente eu não posso oferecer mais nada, mas esse paciente pode viver ou não por ser um ser humano. Como você divide isso na sua vida, Davi? Como você acredita nessas coisas? E se há como dividir, né? Essa divisão com o olhar de um profissional da área de saúde eu não tenho, Hum, né? Mas eu vejo na Bíblia Jesus ele curando enfermidades aos meus olhos, vamos dizer assim, extremamente simples, né? Não sei se me corrijam aí, por favor,
como, por exemplo, curando a sogra de Pedro de uma febre, sem ter muitos detalhes da causa, enfim, e do real estado no momento, mas aparece. Então, Jesus curou febre, Jesus ressuscitou mortos. Então, eu olho para a questão da cura como algo de um âmbito assim geral, em todos os sentidos. Deus pode realizar coisas pequenas, vamos dizer assim, aos nossos olhos, como, por exemplo, um remédio poderia Sim. fazer, como Jesus também pode fazer algo assim extraordinário, né? Milagres maravilhosos realmente. Eu tenho, por exemplo, falando, olhando para você assim, eu lembro de Pádua, né? E lembro do meu avô, por exemplo. Eu lembro uma vez, eu devia ter uns 19, 20 anos, meu avô, Job Abinadá, danado. é, Abinadá, ele chegou assim para mim, e quando eu estava em Pádua, sempre ia na igreja com ele, e ele chegou assim para mim e falou: Poxa, eu tô. Ele estava com umas dores aqui na região aqui Ah, das costas, aqui, próxima à costela, nessa divisão assim. E aí a minha avó chegou para mim, era de noite, eu estava na sala, preparado para assistir um filme, aquele filme que a gente está sim. esperando, né? E aí minha avó falou assim: Davi, a minha avó Ruth, né? Ela falou assim: Davi, o seu avô já está deitado lá para dormir e ele pediu para te perguntar se você pode orar por ele. Ele está com umas dores aqui onde eu falei. Mas não precisa ser agora, não, não se incomoda, não. Quando você puder, você vai lá, tal. Eu falei: não, tudo bem. E aí eu falei: tudo bem. Eu estava com vontade de ver aquele filme, né? Eu falei: poxa, eu vou ver o filme, né? Estou esperando já há um tempão. Mas aí na mesma hora eu senti um incômodo no coração, o Espírito Santo falando no meu coração, né? Poxa, não tem como botar numa balança e comparar o valor, né? De orar por alguém que está incomodado, está com uma dor, está com algum problema, e assistir um filme, pelo amor de Deus, né? Então eu parei, fui lá e orei por ele e voltei, né? Assisti o filme, não foi nem bom o filme, enfim. No dia seguinte, eu estava ouvindo meu avô falar que quando nós oramos ali, a dor passou e ele conseguiu dormir, ficou bem. Enfim, nós temos exemplos muito que vão além, né? Que continuam, a melhor palavra, do que a Bíblia revela. A Bíblia está nos mostrando o que Jesus fez, a vontade do Senhor, mas Deus ele não está limitado àquele tempo, aquele primeiro século ali, falando sobre a vida de Jesus como um homem. Deus interage com a nossa história, com a nossa vida. E aí não sei se eu consegui responder a Conseguiu, pô. pergunta, mas eu creio que Deus ele interage Então, na verdade, das coisas mais simples às mais exato. impossíveis, né? Na verdade, eu trabalho com terapia intensiva, você sabe disso, né? Então, e de um tempo para cá, até coloquei no grupo, acho que você deve ter visto. De um tempo para cá, um ano e meio para cá, algum momento, né, eu procurei muito a ciência e deixei muito, talvez, a parte espiritual de lado, assim, e eu tenha cometido alguns erros, cometido alguns acertos também, devido à ciência, mas principalmente não levando em conta que, na verdade, nossa função no mundo é apenas uma intervenção, né? Nossa função no mundo é apenas uma história já escrita, uma história já organizada, onde nós apenas fazemos aquilo que já está programado. Não sei se você pensa da mesma forma. E de um tempo para cá também eu venho pensando da forma contrária. Eu venho pensando que, independente da nossa função, nós devemos sim intervir, nós devemos sim levar aquilo que a ciência nos propõe. Entretanto, nós também acabamos, algumas vezes, prorrogando algo que já está escrito, algumas vezes prorrogando algo
que não depende mais da gente. Por exemplo, um ventilador mecânico que respira por você e você não está mais respirando habitualmente, você não tem nem condições, né? Seja pelo seu coração, que não está injetando mais tanto sangue, seja pelo seu pulmão, que não está conseguindo mais essa expansão suficiente, nós acabamos prorrogando esse sofrimento, assim. Qual a sua opinião, assim, em relação a isso, em relação à medicina, principalmente após o Covid, né, Davi? Porque o Covid, por exemplo, cara, falando uma coisa que eu vivi, eu já vi 17 familiares morrendo na mesma família, assim. Eu já vi pacientes que estavam conversando comigo, sendo entubados e acabando de falecer, assim. Qual que você acha, fazendo essa comparação, né, uma má comparação, mas essa comparação com o Covid, a pandemia que veio de uma forma abrupta para a gente, e também essa comparação do que nós pensávamos que era medicina e o que nós pensamos hoje, assim. Eu penso assim, por exemplo, Tiago, capítulo 5, versículo 14, a Bíblia diz assim: está alguém entre vós enfermo, faça oração. Então, assim, como toda ciência e todo estudo que é contínuo, existem limites, né, Sim. limitações. Então, eu penso, assim, como amante da vida, né, enquanto há vida, há esperança. E ainda que não haja vida, há esperança também, porque Deus pode fazer o que Ele Sim. quiser. Como foi o que você falou, como Deus, Ele sabe de todas as coisas e, no geral, nós não sabemos, eu não sei nem o que vai Exato. acontecer daqui a 10 minutos, a não ser que Deus revele para a gente. Então, eu me coloco no papel de sempre tentar a vida em qualquer custo, orando, no nosso contexto aqui, orando e abençoando. E eu penso que, ah, falando aqui para médicos, né, para o pessoal da área da saúde, essa profissão especificamente é uma bênção de Deus, né? Por exemplo, Lucas escreveu o Evangelho falando a respeito da vida de Jesus, era médico. Então, eu penso que Deus ele chama, Deus ele uma das primeiras ferramentas, uma das primeiras formas que Deus usa para abençoar vidas enfermas, enfim, é a medicina, são médicos, são pessoas. Eu penso dessa forma. Agora, é claro que é, a medicina, ela por si só, o trabalho, né, a profissão, ela não é um fim em si mesmo. Eu fico olhando às vezes para médicos assim e eu imagino, será que eles estão entendendo realmente o significado do que eles estão fazendo? Será que o que se espera é só uma recompensa monetária, né, no final do mês, ou não sei, no final de um plantão, não sei. Ou será que a recompensa é só algo assim sentimental? Não, eu não estou preocupado com dinheiro, estou preocupado com ah, o agradecimento do familiar, né, da família. Ou então estou aguardando ansiosamente essa pessoa que eu ajudei no processo de restauração, de cura, ela voltar para me procurar e para agradecer. Será que é isso? Será que esse é o sentido, né, o real significado do que é ser médico, né, ou um técnico, enfim, ou na área da saúde? Eu imagino que não, eu creio que não. Tomara que, E tem tomara que não. exemplos, né? Oi, Não, fala. não, Tomara que... tomara que não. Na verdade, eu costumo brincar, né, com a equipe que trabalha comigo, e a galera tem presente, e graças a Deus, né, assim, estão bastante integrantes, assim, e é um tema muito polêmico, é um tema que realmente deixa a gente um pouco aflito e tudo, mas é um tema que você me dá mais segurança por falar desse tema. Tomara que não. Tomara que eu brinco, pessoal, assim,
Vamos botar uma plaquinha na porta do pronto-socorro, da UTI. Ninguém vai morrer que não seja para morrer, ou que ninguém vá, e que também conseguimos conforto e dignidade para aqueles que também já têm já seu destino predestinado, que não podemos fazer mais nada, a não ser que Deus intervenha. Então, assim, eu sempre friso muito isso, porque, na verdade, a morte é algo inevitável. É a única certeza que nós temos. E, querendo ou não, nós nascemos com dignidade, nós nascemos com conforto, né? Na maioria das vezes, e nós devemos também morrer com essa dignidade, com esse conforto, né? Pelo menos é assim que eu penso. Então, mesmo na terapia intensiva, mesmo nos momentos mais marcantes, mesmo naqueles pacientes mais graves, eu tento passar para a galera justamente isso, assim, vamos fazer da melhor forma para que esse paciente não sofra, não tenha desconforto e não tenha, né, não dignidade, mas que esse paciente, se o objetivo é cura, se o objetivo é apenas esse conforto e essa dignidade, nós podemos prosseguir, assim. Então, acho que o que você falou foi perfeito, assim, eu acho que Deus realmente está acima de tudo, a gente só intervém e quando ele decide, não tem jeito, irmão. Já vi paciente, sempre trabalhei em UTI, você sabe disso, já vi paciente muito bem ir para os braços de Deus, e já vi paciente muito mal também sobreviver e depois ficar andando, caminhando e tudo certo. É, nós não vamos conseguir explicar todas as coisas, né? Deus sabe todas as coisas. Mas eu imagino assim, seria muito, não sei se a melhor palavra é vazio, não sei se isso de repente vai chocar Uhum. alguém, mas levantar todos os dias e falando sobre o ambiente da saúde que vocês estão, que é um ambiente assim, cansativo, né? Tem que ter muita energia, enfim, tem que estar preparado a todo momento, porque pode acontecer, né? É intensivo, né? É, Como você falou. Então, fazer isso, dedicar uma vida de estudos, de ajuda, né, em direção ao outro, né, ao próximo, sem ter esse real, sem entender o real significado, eu acho que é caminhar na direção certa sem saber para onde está indo, né? É ser, porque, assim, é ter um cuidado com a obra-prima da criação de Deus, né? Então, a minha oração nessa noite é para que vocês entendam o real significado do que é servir, né? Então, imagina, eu vou, um adolescente, né, um jovem dizendo, poxa, eu tenho um sonho de ser médico e eu vou dedicar anos e anos de estudo e continua, né? A sim. medicina vai Não, se aprimorando, evoluindo, enfim. Estudo e trabalho, dedicação de uma vida, para quê? Né? Para quê? eu, A finalidade é o eu, próximo. Oi? esse é eu ia te perguntar, na verdade, um pouco diferente, mas com o mesmo objetivo, e você já falou. Eu penso assim, olha só, por exemplo, alguns dos discípulos, dos apóstolos, quando Jesus chama, eles tinham as suas profissões. E uma parte deles ali eram pescadores. E aí é interessante porque às vezes a gente pode pensar, poxa, mas para servir a Deus de forma integral, consciente, eu preciso estar dentro de uma igreja, atendendo pessoas. E na verdade não é. Eu diria até que essa é uma parcela mínima do que Deus pode fazer. Por exemplo, Jesus, quando chama Pedro, lá em Lucas capítulo 5, Pedro está vindo de um dia, de um plantão, vamos dizer assim, frustrado. Porque ele passou a noite inteira tentando pescar e não conseguiu pescar nada. E aí, no final da história, encurtando, né, Jesus diz assim, olha,
siga-me, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. Olha que interessante. Parece que Jesus está ressignificando a profissão Sim. de Pedro. Jesus está dizendo, Pedro, qual a sua profissão? O que você sabe fazer? Você é pescador? Então continua pescando, só que agora com um olhar diferente, numa direção diferente. Então, médicos, né, técnicos da área de saúde, continuem, continuem, mas sirvam a Deus com um entendimento completo, né, com essa ressignificação, né, e em direção ao próximo. É um privilégio, é um privilégio. E, Davi, foi até a Stephanie que perguntou, né? Como trabalhar 24, 36 horas a favor, né, do próximo, ou seja, dentro de um hospital, muitas vezes deixando a família de lado, muitas vezes não conseguindo realizar, né, aquele papel que é um papel normal para a maioria das pessoas, né, e para os profissionais da saúde, técnico de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta, médico, não é normal, né, ou seja, ele trabalha 24, 36 horas e conseguir conciliar isso com as perdas que ele tem quando ele volta para casa, com tudo isso no coração, ou seja, com tudo isso na mente, porque a gente trabalha realmente para salvar, e como trabalhar também dessa mesma forma com a família que está te esperando em casa. É um grande desafio, né? É um grande desafio. Eu imagino que toda satisfação, todo, é, toda vontade de acordar no dia seguinte e realizar vem de Deus. Quando o homem ele entende da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, quem eu sou, quando nós entendemos e conseguimos responder essas perguntas, que a gente só vai encontrar em Deus, aí sim eu acredito que nós teremos forças para enfrentar o melhor dos plantões e chegar em casa super feliz e ter que dar atenção a mãe, pai, esposa e filho, enfim. E também sairemos de plantões aí, sairemos não, né? Não é o meu caso, mas vocês sairão de plantões aí onde o dia não foi bom, as coisas não aconteceram como deveriam e terão que chegar em casa querendo descansar, querendo esquecer, vazios, tristes, tendo que dar satisfação à família, enfim. E nesses momentos também, só Deus para suprir. Então, o meu conselho é busque em Deus. Ora, fala com Deus antes quando estiver saindo de casa para um plantão. Durante o plantão, fala com Deus. Deus, ele não fica triste ou incomodado com a forma que falamos. Pelo contrário, eu tenho um filho de 5 anos. Então, um dos momentos mais prazerosos para mim é quando meu filho, que não fala todas as palavras corretamente, não tem o entendimento desenvolvido, meu filho chega e fala, papai, e começa a conversar. E aí, nesse momento, não importa muito o assunto, não importa se ele está falando as palavras no português exatamente corretas ou não, o que importa é que ele está falando comigo e esse é meu prazer. E Deus, quando se compara a um pai e nos chama de filho, ele está esperando exatamente isso. Nós, com as nossas frustrações, limitações, tristezas, enfim, anseios, chegar e conversar com ele. E aí, eu creio que nessa linguagem, né, antropopática, vamos dizer assim, onde Deus ele toma alguns sentimentos humanos, algumas ações humanas para tentar nos fazer entender um pouquinho do que ele sente. Eu acho que eu entendo que Deus ele se agrada e Deus espera isso de nós. Então, o conselho é: encha-se de Deus, ora, fala com Deus e entrega o dia, o plantão ao Senhor, que ele vai satisfazer, vai suprir sempre. Perfeito. Tá Ela bom? perguntou, mas eu gostaria de responder primeiro de uma forma científica, de uma forma ciência.
também de um cara que acredita em Deus, de um cara que está seguindo a Deus. Depois eu vou passar a palavra para você. Adalto perguntou assim: quando ocorre uma morte cerebral, que é uma morte irreversível? Pela ciência, é uma morte irreversível, não tem como mais alterar essa situação. Entretanto, existem algumas, sejam religiões, eu não quero falar de religiões, mas sejam algumas crenças, enfim, que são contra a doação de órgãos. E eu falando como um cara que é crédulo de Deus, um cara que é fiel a Deus, um cara que é filho de Deus, eu gostaria de falar o seguinte: tá, Davi? Não tem nada a ver, você depois dá a sua opinião. Eu gostaria de falar o seguinte: no momento que houve essa morte cerebral, infelizmente, esse paciente a gente não tem, da forma médica, uma forma de se tornar reversível. E nós podemos salvar outras vidas. E até onde eu entendo muito pouco da Bíblia, mas Deus sempre falou em salvar vidas. Deus sempre falou em salvar outras pessoas. Então, se nós podemos, com a nossa vida, que está indo ao fim, que nós vamos ao Senhor, que nós vamos à vida eterna, salvar outras vidas humanas, eu acredito que sim, que nós devemos fazer as doações de órgãos, nós sim devemos salvar outras vidas, até porque, né, você vai poder falar isso melhor do que eu, não sei exatamente qual termo utilizar, mas a carne, né, acabou, não vale mais nada. Mas o espírito está presente, o espírito foi entregue a Deus. Como você vê isso, essa questão de morte cerebral, essa questão de doação de órgãos, como você vê dessa forma? Esse assunto é um assunto assim, delicado para mim, porque minha mãe ela foi diagnosticada em 2018 Eu com não morte sabia. cerebral. Eu peço Depois de... desculpa, porque senão nem teria tocado no assunto, tá bom? Eu não sabia. Não, não, não. Tudo bem, Deus ele supre, né? Depois de ter um AVE, Sim. né? Enfim. E aí, eu, antes dessa